Fala galera, vamos dar início à gravação de mais um vídeo sobre lista simplesmente cadeada. Porém, dessa vez a gente vai fazer uma funçãozinha que insira o nó que a gente criou no fim da lista. Mas para isso a gente tem que ter uma noção de como criar uma lista, criar uma estrutura, imprimir a lista para ver se o que a gente fez está correto e ter uma noção de manipulação de ponteiros. Isso é fundamental, pois uma manipulação errada de ponteiro você vai fazer com que o seu código não execute de forma corretamente. Então vamos lá, o objetivo desse vídeo é mostrar como inserir um elemento que a gente define como struct no fim de uma lista. A gente já viu em um vídeo anterior como inserir esse elemento no início da lista. A gente até viu que a lista pode estar vazia ou pode estar preenchida. Vai ser basicamente parecido aqui para inserir esse elemento no fim. Só que vai ter uma pequena manipulação no ponteiro, já que a gente vai ter que percorrer essa lista inteira, chegar no último elemento, fazer com que esse último elemento aponte para esse novo nó e esse novo nó aponte para null, já que o novo nó que a gente inserir vai ser o último, pois a nossa função é inserir elemento no fim. Então a gente vai criar essa funçãozinha, inserir elemento no fim da lista. A gente também vai precisar criar uma funçãozinha para imprimir a nossa lista, né? Para ver se o que a gente está fazendo está correto. Então eu vou criar basicamente essas funções. Vou criar também uma funçãozinha para criar o nosso elemento. Ou seja, essa função vai alocar o nosso nó dinamicamente usando a função malloc e vai retornar ele para a gente, o ponteiro que aponta para ele. Então, primeiramente, a gente vai fazer o que? A gente vai ter que definir qual vai ser essa estrutura do tipo nó. Essa estrutura, que eu vou chamar de nó, né, vai ter basicamente o seguinte. Eu vou dividir ela em dois campos. Um campo vai ter o nosso inteiro, já que a lista que a gente vai fazer é uma lista de números, e vai ter um ponteiro aqui. Lembrando que o ponteiro era uma variável que armazena o endereço de memória. Então ele vai ter aqui um ponteiro que a gente vai representar aqui por meio desse asterisco. Ou seja, esse ponteiro aqui, quando a gente estiver falando de lista, ou ele vai apontar para nulo, se ele for o último elemento, ou ele vai apontar para um outro elemento do tipo nó. Ou seja, aqui está a sacada. Esse ponteiro vai ser de qual tipo? Vai ser do tipo nó. Então é basicamente isso. A gente definiu como vai ser a nossa estrutura. Vamos transformar agora isso em código. A gente vai criar, para criar estruturas a gente usa o struct. Eu vou chamar a nossa estrutura de nó. Struct nó. E esse meu nó, como a gente viu, vai ter um campo que vai ter um número e vai ter um campo que é um ponteiro. Um ponteiro, ele tem que ser do tipo da variável que ele quer apontar. Como a gente vai apontar para nulo ou vai apontar para um nó, que é essa estrutura, o ponteiro vai ter que ser desse tipo, nó. Então vai ser do tipo struct nó. E eu vou chamar esse ponteiro aqui de pros. A gente pode usar aqui o typedef para facilitar o nosso código. Fazer com que a gente não precise ficar chamando struct nó a todo tempo. Então a gente dá um apelido para isso aqui, de nó.
Ou seja, em vez de eu ficar chamando struct nó, eu vou lá e só chamo nó. Quem estiver com dúvida nisso aqui, dá uma olhada no vídeo anterior, na função inserir elemento no início, que eu falei com bem mais calma a respeito do typedef struct nó e da estrutura em si. Beleza, a gente definiu agora o que é essa estrutura nó. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa alocar esse nó. E como é que a gente aloca o nó? Usando o malloc. Ou seja, o malloc vai fazer o que? Vamos imaginar que aqui fosse a memória do computador. O malloc vai fazer o seguinte: vai alocar um bloco desse de memória do tipo dessa estrutura nó que a gente definiu e vai retornar um ponteiro para essa estrutura. Só que o ponteiro que ela retorna é do tipo void, ou seja, é um ponteiro que pode apontar para qualquer estrutura. Só que a gente não quer um ponteiro que aponte para qualquer estrutura, a gente quer um ponteiro que aponte para nó. Então a gente faz aqui um cast no retorno da função malloc para fazer com que ele aponte para o nó. Então a gente vai criar uma funçãozinha para ficar fazendo isso aqui para a gente, para ficar alocando esses blocos e ficar retornando o ponteiro. É por isso que a gente cria essa funçãozinha aqui, criar nó, para a gente não ficar repetindo esse código do malloc todo o tempo e economizar a linha de código. Então a gente cria aqui um nó, que eu vou chamar de nó. O que é que esse nó vai receber? Vai receber o malloc do tamanho de um nó. Só que o malloc retorna um ponteiro do tipo void, só que a gente quer um ponteiro do tipo nó. Então a gente faz aqui um cast. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Só retornar esse nó que a gente alocou. Lembrando que a função não recebe nada como parâmetro, mas ela retorna esse nó. Então é isso, a gente já criou o código para alocar o nó dinamicamente. Agora o que a gente quer fazer? Quer pegar esse nó e inserir numa lista. Só que a gente vai querer inserir no fim da lista, que é o objetivo desse vídeo. Então vamos lá. Vamos agora falar da função inserir no fim, o elemento no fim. Elemento no fim. Então o que é que a gente vai fazer? Esse inserir elemento no fim, ele vai ter que receber uma lista. Essa lista vai ser de nós, por isso que a gente coloca ela para ser do tipo nó. Vai receber o número que a gente vai querer colocar, né? Vou chamar aqui de dado para não confundir com o num que a gente criou. Ou seja, essa função vai receber a lista e vai receber o número, que vai ser o nó que a gente vai criar. Ou seja, a gente vai criar aqui um nó. Esse nó vai receber a função cria nó. Já que a função cria nó, ela já faz esse trabalho aqui pra gente, de fazer o malloc e retornar pra gente o nó. Então o que é que eu faço? Eu aloquei o nó na memória. Agora o que é que eu faço? Eu acesso esse campo aqui, que é o campo num, e coloco o dado que a gente está recebendo como parâmetro. Vamos supor que esse dado fosse um número 5. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar esse campo aqui e colocar o 5 nele. Como é que eu faço isso? Usando esse seguinte símbolo, como se fosse uma setinha. Essa setinha faz com que eu acesse os campos dentro da estrutura. Por exemplo, se eu tivesse uma estrutura que tivesse um nome
uma idade e por exemplo, um CEP. E essa estrutura eu chamasse de aluno. Ou seja, para mim acessar o campo nome, eu teria que fazer o seguinte: aluno, a setinha, nome. E nesse nome eu poderia atribuir um tipo char. Se eu quisesse acessar a idade, eu faria o seguinte: aluno, no campo, idade. Aí eu acrescento aqui nele um número. Então, para a gente acessar um campo da estrutura, a gente vai usar esse símbolo de uma setinha. Então vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar o nó e vai colocar no campo num. Vamos colocar o que? Vamos colocar o dado que a gente está recebendo como parâmetro. Ou seja, o dado que a gente vai receber como parâmetro vai ser acrescentado nesse nó. Beleza. O objetivo na nossa função é inserir o elemento no fim. Então, a gente tem que ter em mente que vai poder ocorrer duas situações quando a gente for inserir esse elemento no fim. Ou a lista inicialmente pode estar vazia, e quando a lista está vazia, quer dizer que ela está apontando para nulo. Ou a nossa lista vai poder também se encontrar na seguinte situação: ela vai poder estar preenchida com alguns elementos. Ou seja, a nossa função vai ter que tratar isso aqui: se a lista estiver vazia ou se a lista estiver preenchida. Então, se a lista estiver vazia, o que é que a gente faz? Cria o nosso nó, que a gente já criou aqui, ó. Criou o nó e colocou um número dentro dele. Vamos supor que eu tivesse passado como parâmetro o número 5. Ou seja, a nossa funçãozinha lá já criou o nó e fez o que? Acessamos o campo num e colocamos o número 5. Agora, o que é que a gente precisa fazer para inserir esse nó que a gente criou na lista e fazer com que ele agora seja o último elemento? A gente vai fazer o seguinte: vai acessar o campo dele próximo, vai fazer com que ele aponte para nulo. Essa é a primeira parte. Ou seja, vamos fazer aqui no código: se a minha lista estiver vazia, ou seja, se a lista estiver apontando para nulo, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o meu nó, vou fazer que o campo dele próximo receba nulo. Ou seja, fazer isso aqui, fazer com que o campo dele próximo aponte para nulo. Só que nós estamos vendo que ele tá meio solto, ele tá solto na memória, né? A gente precisa colocar ele na nossa lista. Então o que é que a gente vai fazer? Vai fazer isso aqui, vai pegar o nosso nó e vai fazer com que a lista aponte para ele. Ou seja, ele vai ser, nesse caso, o primeiro e o último elemento. Como é que eu faço essa manipulação aqui? Faço o seguinte: faço com que a minha lista aponte para o nó. Então ocorreu o seguinte: a gente tinha uma lista vazia e colocou um nó nela. Beleza, essa foi a primeira situação. Só que pode ocorrer também um segundo caso, onde a nossa lista pode estar preenchida. Ou seja, se a lista estiver preenchida, o que é que nós vamos fazer? Vamos precisar saber uma pequena manipulação de ponteiras. Nós vamos fazer o seguinte: vamos ter que descobrir quem é o último elemento. Como é que a gente descobre quem é o último elemento? Nós temos que saber quem é o elemento que está apontando para nulo. Ou seja, o elemento que está apontando para nulo na lista, ele vai ser considerado o último elemento.
Então o que é que a gente precisa fazer? Precisa percorrer a nossa lista e descobrir quem é que está apontando para nulo. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui um auxiliar. Esse auxiliar vai fazer o que? Vai apontar para o primeiro elemento. Agora tu me pergunta, por que é que eu preciso criar esse auxiliar? Eu preciso criar ele porque se eu mudar a minha lista aqui, por exemplo, mudar essa lista aqui e fazer com que ele aponte para esse, eu vou perder a minha referência de quem é o primeiro elemento. E isso não pode acontecer, porque senão eu vou perder a minha lista. Então, por isso a gente cria um auxiliar para fazer esse trabalho para a gente não estar mexendo com a nossa lista em si. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu auxiliar, fazer com que ele percorra até o último elemento. Ou seja, ele vai fazer o seguinte, vai percorrer de um em um até chegar o último elemento. Como é que eu sei que ele é o último elemento? Esse campo aqui é o último elemento. Eu faço o seguinte, o meu auxiliar que aponta para próximo, se ele é igual a nulo. Ou seja, o meu auxiliar, a gente viu como é que acessa um campo. Ou seja, setinha, essa setinha aqui do próximo foi igual a nulo, então ele é o último elemento. Então a gente vai lá e faz essa manobra aqui. Vamos fazer o que? Vamos agora tratar o segundo caso. Se a lista estiver preenchida. Se a lista estiver preenchida, o que a gente vai fazer? Cria um auxiliar que faz com que esse auxiliar aponte para onde a minha lista estava apontando. Ou seja, quando eu faço isso aqui, ó, nó asterisco auxiliar recebe minha lista, ocorreu o seguinte. O meu auxiliar agora está apontando para onde a lista está apontando. Quando eu fiz isso aqui, ó, auxiliar recebe lista. Eles agora estão apontando para o mesmo nó. Agora o que é que eu quero fazer? Quero fazer com que ele percorra até o último elemento. Então o que é que eu faço? Enquanto o meu auxiliar for diferente de nulo. Ou seja, enquanto o meu auxiliar que aponta para próximo, né? Que a gente quer saber se ele é o último elemento. Enquanto o meu auxiliar no campo próximo, tá vendo? Ele acessa esse campo aqui, ó. O campo próximo for diferente de nulo, o que é que eu faço? Eu vou para o outro elemento. E assim até eu chegar ao final da lista. E como é que eu dou esse incremento? Eu faço o seguinte. Auxiliar vai receber o meu auxiliar que aponta para o próximo elemento. Ou seja, primeiramente ele vai perguntar esse. Vai acessar o campo próximo e vai ver que ele não aponta para nulo. Ou seja, então ele vai para o próximo elemento. Aí o que é que ele faz? Acessa o campo próximo, que é o que a gente fez aqui, ó, auxiliar que aponta para próximo, e vê se ele é nulo. Ou seja, nesse caso aqui não é nulo. Por quê? Porque ele está apontando para outro nó. Ou seja, aí ele vai dar outro incremento. Vai para o último elemento. Como é que ele sabe que é o último elemento? Porque o campo dele próximo, que é a pergunta aqui que a gente está fazendo, auxiliar que aponta para próximo, é igual a nulo. Ou seja, então o código vai parar de executar aqui quando esse auxiliar estiver apontando para esse elemento, já que o campo próximo dele está apontando para nulo. Ou seja, a gente parou no último elemento. Agora o que a gente precisa fazer? Criar o nosso nó, colocar um número, por exemplo, um 10. Esse 10 aqui vai apontar para nulo. Ou seja, vamos fazer o nó, que é que a gente fez aqui, ó, cria o nó e coloca o número dele. O que a gente faz agora?
acessa o campo próximo dele e coloca nulo. Nó que aponta para próximo vai receber nulo. E faz o que agora? Faz o seguinte: manda esse nó aqui, que era o último, apontar para ele. Ou seja, o auxiliar que aponta para próximo, ou seja, a gente acessa esse campo aqui, próximo, e faz com que o próximo aponte para esse nó. Como é que a gente faz isso? Auxiliar que aponta para próximo, né, vai receber um nó. Então é isso aqui basicamente que a gente precisa fazer: pegar o nosso auxiliar, acessar o campo próximo e fazer com que ele aponte para esse nó que a gente criou, e esse nó aponte para nulo, já que ele vai ser o último elemento e a gente está querendo inserir ele no final da lista. Então vamos dar uma recapitulada aqui. A gente primeiramente verificou se a lista estiver vazia. Se a lista estiver vazia, a gente insere esse elemento, ele vai ser o primeiro e último. Se a lista não estiver vazia, a gente cria um auxiliar, faz com que esse auxiliar aponte para onde a minha lista está apontando. Depois, descobre quem é o último elemento. Como é que a gente descobre? Faz o nosso auxiliar percorrer até o último elemento. Quando ele chegar no último elemento, o que a gente faz? Pega o nosso nó, manda ele apontar para nulo, e pega o nosso auxiliar, acessa o campo próximo e faz ele apontar para o nó. Beleza, terminado isso, a gente retorna a nossa lista, que é o que a nossa função precisa retornar a lista. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa imprimir a nossa lista para ver se o que a gente está fazendo está correto. Para imprimir, a gente vai receber a nossa lista como parâmetro e vai também usar um auxiliar para a gente não mexer com a referência da nossa lista. Ou seja, a gente cria um auxiliar, faz com que ele aponte para onde a lista está apontando, que lembrando que a lista sempre vai estar apontando para o primeiro elemento, e percorre essa lista e manda mostrar os elementos. Auxiliar que aponta para nulo e dá um incremento, né? Auxiliar recebe para fazer com que ele aponte para dê um incremento para o próximo nó. Então é basicamente isso. A gente criou a funçãozinha para inserir o elemento no fim e para mostrar uma lista. Vamos ver se o que a gente fez até agora está correto. A gente vai criar uma lista aqui, que eu vou chamar de lista. Essa lista inicialmente vai receber nulo, ou seja, inicialmente ela começa vazia. A gente vai inserir um elemento no fim dessa lista, passa ela como parâmetro e passa o número que a gente quer inserir. Vamos passar o 5 aqui. Lembrando que a lista retorna ela novamente. Ou seja, a gente precisa colocar aqui para ela receber o retorno. E usa a funçãozinha para imprimir. E passa a lista como parâmetro. Vamos executar. Ocorreu um erro aqui no nosso size off. Faltou aqui o size off. Pronto. Como a gente pode ver, a nossa lista estava vazia e foi inserido o número 5 nela. Agora a gente vai inserir o próximo elemento. Como esse próximo elemento vai ser inserido no fim da lista, ele vai ter que aparecer depois do 5. Vamos testar. Vamos inserir agora o 10. Pronto, tá aqui, gente.
o 5, o 10 foi inserido depois do 5. Por quê? Porque a nossa funçãozinha é para inserir o elemento no fim. Ou seja, daqui por diante, os elementos que a gente for inserir vão ser inseridos no fim da lista. Ó, 5, 10 e 20. Vamos inserir outro elemento, o 25. Então é isso, ó. Os elementos vão sendo inseridos no fim da lista. Então, galera, era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Funçãozinha de inserir o elemento no fim. Essa função é importante porque a gente aprende muito conceito a respeito de manipulação desses ponteiros. Principalmente como chegar ao fim da lista, que esse é o principal cerne do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, coloquem aí no canal do YouTube, né, como comentário. Dá um like se tiver gostado. Se inscreva no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo.